Olá, vamos falar resumidamente sobre o surgimento de Roma, a monarquia e república. Conta a lenda que Roma nasce da história de dois bebês gêmeos, Rômulo e Rêmulo, que haviam sido amamentados por uma loba, mas isso é só uma lenda. A verdadeira história de Roma inicia-se por volta do século X a.C., quando às beiras do rio Tibre, vários aldeões conhecidos como latinos uniram as suas forças para lutar contra outros povos vizinhos que os subjugavam. Entre um deles estavam os sabinos. A localização de Roma também era bem cobiçada, pois fica situada na Península Itálica, uma estreita faixa de terra em forma de bota que avança pelo mar Mediterrâneo. Em Roma, havia, por volta de 600 a.C., um grupo de prestadores de serviços e comerciantes. O nome deles eram etruscos. Eles conseguiram, com o passar do tempo, assumir e tomar a liderança da cidade, tornando-se os governantes dela. E sobre a liderança deles, Roma acabou por prosperar. Houve modernização através da drenagem de pântanos, a construção de redes de esgoto e altas muralhas, bem como uma ponte que ligava as duas margens do rio Tibre. Dos etruscos, os romanos assimilaram conhecimentos de engenharia, como o uso do arco nas construções, e hoje é muito utilizado atualmente também em construções. Quanto à sociedade romana, essa estava dividida em patrícios, que eram os nobres romanos, donos de terra, gados e os únicos que poderiam possuir direitos políticos. Abaixo deles tinham os clientes, que eram servidores ou protegidos dos chefes, chamado de patrono. Abaixo estavam os plebeus, que era formado pela maioria da população e trabalhavam como pequenos agricultores, artesãos ou mercadores. Estes não participavam do governo da cidade e poderiam ser escravizados por dívidas. E, por último, a base de tudo estavam os escravizados, que eram prisioneiros de guerra por dívida ou condenados da justiça. A monarquia romana, ela não era hereditária. O rei era a maior autoridade, sim, mas só governava com o auxílio do Senado, que era formado por membros, das famílias patrícias, e uma assembleia composta de soldados com idade até 45 anos. Quando um rei morria, o Senado e a assembleia escolhia quem iria sucedê-lo. Os patrícios, que controlavam o Senado romano, nunca se conformaram com o domínio etrusco sobre Roma, e em 509, aproveitando-se do envolvimento dos etruscos em sucessivas guerras com os povos vizinhos, acabaram por derrubar o rei etrusco Tarquínio, o Soberbo, e fundaram então a República. Com a proclamação da República, os patrícios então passaram a controlar o poder, reservando para si os mais altos cargos do governo. E na República haviam 3 órgãos que governavam juntos. Era o magistrado, o senado e as assembleias. O magistrado era composto por 2 cônsules, do qual um comandava o exército e o outro presidia o senado e administrava a cidade. Aí depois vinham os pretores, que eram responsáveis pela aplicação da justiça. Logo abaixo vinham os questores, que cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. Tinha os edes, que eram responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas e pela organização dos espetáculos públicos. Havia também os censores, que faziam a contagem da população, classificando as pessoas de acordo com as suas posses. Havia o ditador, que governava Roma com plenos poderes por um período de 6 meses, em caso de grave ameaça à república, ou seja, guerra. E este era eleito pelo Senado. Este era formado por 300 membros vitalícios. Vitalício significa para toda a vida. E todos eles eram patrícios. Suas principais funções eram controlar o tesouro público e propor a guerra ou a paz. Somente os patrícios poderiam ocupar altos cargos no governo, isto é, os cargos de magistrado e de senador. As assembleias, estas eram 3 dentro de uma. Havia a Assembleia das Tribos, a Assembleia da Plebe, a Assembleia da Centuriata. Nessa época, em Roma, mulheres, fossem elas patrícias ou plebeias, bem como homens pobres e escravos,
eles eram excluídos da política, mas com o tempo, os plebeus foram conquistando direitos, como o tribunato da plebe, ganhava o direito então de eleger plebeus, e assim então poderiam fazer leis ou anular leis. A lei das 12 tábuas, primeiras leis escritas da história de Roma. Na verdade, eram inscrições em placas de bronze. A lei Canuleia permitia o casamento entre patrícios e plebeus, pois antes dessa lei isso não ocorria. E as leis Licínias Cestias. Uma lei determinava que um dos 2 cônsules tinha de ser plebeu. A outra cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Muitas das guerras dos romanos foram exatamente por conquistas de terra e controle das rotas comerciais. E muitas das vezes eles faziam de aliado os povos vencidos e também integravam ao exército romano. Já as terras conquistadas eram convertidas em terra pública. Assim, entre o século V e III a.C., as legiões romanas conquistaram quase toda a Península Itálica. Travou uma guerra conhecida como Guerra Púnicas contra a África, tudo isso para ter domínio do mar Mediterrâneo. As guerras púnicas durou em torno de 118 anos e foi quando Cartago sucumbiu às táticas de guerrilhas dos romanos. Então, tempos mais tarde, sob o domínio de Júlio César, eles conquistaram a Macedônia, a Grécia e parte da Ásia Menor. E no século I a.C., completaram conquista com a Gália, Egito e o norte da África. Assim, em fins do século I a.C., os romanos eram os senhores das terras em volta do mar Mediterrâneo, mar este que eles passaram a chamar de Mare Nostrum, ou Nosso Mar. Roma também foi o palco das primeiras tentativas de reforma agrária do mundo. Ocorreu com os irmãos Graco, conhecido como Tibério Graco e Caio Graco. Eles foram eleitos a tribunos da plebe e em seus discursos estava a reforma agrária, promessa de divisão de terras aos camponeses. Mas essa bandeira fora mal recebida pelos patrícios, grandes proprietários de terras da época, e a maioria no Senado. E então, na Assembleia, Tibério foi assassinado e Caio, percebendo que ia ser morto numa cilada, pediu a um escravo que o matasse. A República Romana estava em crise, então, para amenizar as constantes revoltas que ocorriam, o general Mário promoveu uma reforma militar, instituindo o pagamento de salários a soldados. Com isso, muitos homens pobres alistavam-se como soldados permanentes. Além do salário, eles recebiam um lote de terra ao concluírem seu tempo no exército. Assim, esses novos soldados se ligaram aos seus generais por laços de lealdade e solidariedade. Em Roma, ocorreram várias revoltas de escravo, porém, a maior delas ocorreu em Capua e foi liderada por Espartaco, um gladiador. Milhares de escravos e homens livres também aderiram à rebelião. Conseguiram vencer as tropas romanas por diversas vezes e dominou boa parte do sul da Itália. Mas os exércitos romanos, em 71 a.C., conseguiram unir forças e derrotar os rebeldes. Como castigo, Espartaco e cerca de 6.000 seguidores foram presos e condenados à crucificação. Foram expostos ao longo da Via Ápia, estrada que liga Roma a Capua. Em 60 a.C., Júlio César juntou-se aos generais Pompeu e Crasso e formou pela primeira vez o primeiro triunvirato da história romana. Um acordo entre os 3 generais era de que um se comprometia em ajudar o outro para controlar o poder em Roma. Depois de conquistar a Gália, Júlio César voltou a Roma e venceu as forças de Pompeu, que estava tramando contra ele, e tomou o poder. A seguir, exigiu que o Senado lhe desse o cargo de ditador e tomou medidas que aumentassem sua popularidade. A principal delas foi a adoção de terra a milhares de ex-soldados e a plebeus empobrecidos.
Mas um grupo de senadores acusou Júlio César de trair a república e desejar a volta da monarquia. Então, Brutus e Gaius, 2 senadores republicanos, conspiraram contra Júlio César e acabaram por o assassinar no Senado em 44 a.C.